Fala pessoal, bem-vindos a mais uma versão da nossa aula de resolução de questões comentadas para a certificação CPA 20. E apenas lembrando vocês, né, quem quiser ter acesso aí ao curso completo, com apostila, slides, material de resumo, banco de questões, simulados, tudo isso para a certificação CPA 20, primeiro link aqui na descrição. No mais, peço aí para vocês deixarem um like, se inscreverem aqui no canal e bora resolver as questões de hoje. O Conselho Monetário Nacional, ele é o órgão subordinado hierarquicamente ao Banco Central do Brasil. Olha só, o Conselho Monetário Nacional, ele não é subordinado a nenhum outro órgão, tá? Ele compõe a estrutura do Ministério da Fazenda, e é isso. Então, ele não é subordinado ao Banco Central, nem o Banco Central é subordinado ao Conselho Monetário Nacional. Ele é composto pelos diretores do Banco Central do Brasil? Não, na composição aqui do conselho eu vou ter o presidente do Banco Central, mas além disso eu tenho o ministro da Fazenda e também o ministro do Planejamento e Orçamento. É o órgão deliberativo máximo do Sistema Financeiro Nacional? Ele é. Aqui está correto, tá? Resposta na letra C. Subordinado ao ministro da Fazenda? Não, né? Tanto que o próprio ministro da Fazenda ele compõe aqui o Conselho Monetário Nacional. Com base em um balanço patrimonial pessoal, o índice de endividamento pessoal ele é dado por... Bom, para a gente chegar no resultado aqui, né, desse endividamento pessoal, a gente precisa dividir o passivo, né, das pessoas, porque a gente está falando de um balanço patrimonial pessoal, pelos ativos. Passivos são, né, as obrigações que aquela pessoa tem, dívidas, né, pagamento aí de daqui a pouco um financiamento que ela tenha contraído e que acaba comprometendo a renda dela. E ativos, por outro lado, são bens e direitos que essa pessoa tem. Quando a gente divide passivos por ativos, eu vou ter aqui qual que é o nível de endividamento pessoal dessa pessoa, ou, né, de uma família. Em um balanço de pagamentos, a conta que registra o comércio de bens na forma de exportações e importações é... Bom, aqui é uma questão, então, sobre contas externas e balanço de pagamento. Dentro, né, do balanço de pagamentos, eu tenho as transações correntes e dentro das transações correntes eu vou ter a balança comercial. A balança comercial vai ser ela que vai ser responsável, então, por registrar esse comércio aqui na forma de exportações e importações. E aí eu posso ter uma balança comercial que ela é superavitária, que ela é positiva, ou que ela é negativa. Quando que eu vou ter isso, né? Ela vai ser superavitária quando eu tiver mais exportações do que importações. E ela vai ser deficitária quando acontecer o contrário. Quando eu tiver mais importações, ou seja, as pessoas aqui do nosso país estão importando mais do que as empresas estão exportando. Então, resposta na letra C, balança comercial. No mercado de ações, o ganho de capital ele ocorre quando o investidor. Existem algumas formas de remuneração para os acionistas que compram ações. Uma dessas formas é o ganho de capital. Como é que vai funcionar? A pessoa ela vem aqui, compra uma ação no valor de R$ 10, e aí, né, passa um determinado tempo e ela vende essa ação, né, ao valor aqui de R$ 12. Pode acontecer? Pode, né? O preço das ações fica oscilando. Percebam que ela pagou 10 e vendeu por 12, ela ganhou aqui nessa brincadeira R$ 2. Claro que depois, né, se existir aqui, a gente vai ter que calcular os tributos também. Mas o ganho de capital dela foi esses R$ 2 aqui. Então, quando ela vende uma ação por um preço inferior ao que comprou, não, né? Aí ela teria uma perda financeira. Para que ela tenha ganho de capital, ela tem que vender a ação a um preço superior ao preço que ela comprou. Quando ela recebe dividendos, receber dividendos é uma outra forma de remuneração, mas não é ganho de capital. Vende uma ação por um preço superior ao que comprou, isso é ganho de capital. Resposta aí na letra C. Quando ela compra novas ações, se ela só comprar as ações, ela não vai ter ganho de capital. Para ela ter ganho de capital, além de comprar, ela tem que vender. E vender por um preço superior ao que ela comprou. O número de cotas que um investidor ele possui em um fundo de investimento diminui quando? Tá? Então, quando o investidor ele entra em um fundo de investimento, ele vai ter que comprar cotas daquele fundo.
E aí vamos supor, né, que o nosso investidor ele veio aqui e ele comprou 100 cotas, cada cota no valor de R$ 10. Então significa que ele tem nesse fundo aqui o valor total de R$ 1.000, considerando esse valor de cota aqui de R$ 10. Só que as cotas, os valores das cotas, elas vão mudando diariamente, conforme novos recursos vão entrando, conforme novas aplicações vão sendo feitas e também resgates de outros investidores são feitos. E o valorzinho da cota é que ele tem que ser apurado aí todos os dias para refletir a exata posição patrimonial dos investidores. Mas nesse caso aqui, então, nesse momento ele teria R$ 1.000. Quando é que o número de cotas vai diminuir? Aqui ele tem 100 cotas. Quando que o investidor ele vai passar a ter, por exemplo, aqui 95 cotas ou 90 cotas? O número vai diminuir. Quando ocorre uma desvalorização do fundo? Não. Se ocorrer uma desvalorização no fundo, o que vai mudar aqui vai ser o valor da cota. Ao invés de cada cota estar valendo R$ 10, vai valer 9. E aí a posição dele não vai ser de 1.000, vai ser de 900. Quando houver recolhimento do imposto de renda na forma de come cotas. Isso sim, é uma das situações aqui onde eu vou ter realmente a diminuição no número de cotas. Tanto que o próprio nome ele fala, né? Come cotas. Quando chegar lá nos meses de maio e novembro, o administrador ele vai fazer o recolhimento de imposto de renda na forma de come cotas. E aí, por exemplo, né? Se daqui a pouco o nosso investidor ele tem que recolher aqui, vamos só usar um exemplo para ficar fácil a conta. Ele tem que recolher R$ 10 a título de imposto de renda, né? R$ 10 aqui a título de imposto de renda. Eu vou diminuir quantas cotas forem necessárias para bater aqui esses R$ 10 de imposto de renda. Como ele tem 100 cotas, cada cota vale 10, eu vou diminuir uma cota daqui. E ele vai passar a ter 99 cotas. E a posição patrimonial dele vai ser de R$ 990. Tá? Esses R$ 10 aqui foram pagos a imposto de renda. Então, quando diminui desculpa, né? Quando a gente tem o recolhimento de imposto de renda, diminui o número de cotas, exposto na letra B. Quando ocorre desvalorização dos ativos do fundo, e isso vai levar a uma desvalorização do fundo, mas de novo, aqui a gente vai ter a mudança no valor e não na quantidade. Ele fizer mais aplicações do que resgate? Não, né? Se ele colocar mais dinheiro no fundo, o número de cotas que ele tem vai aumentar. Comparando um plano de previdência privada com a previdência oficial. O benefício pago pela previdência social tem um teto máximo. Tem, né? Existe um teto, ele vai sendo reajustado de ano a cada ano, mas sim, existe esse teto. A partir daquele montante, 7, 8 mil reais, a depender do ano, a pessoa não pode receber um valor maior que esse pela Previdência Social. Então essa primeira, ela está correta. A gente quer as corretas aqui, tá? O benefício que o participante receberá na previdência privada depende das contribuições do indivíduo e da taxa de retorno dos investimentos realizados com os recursos acumulados. Está correto também. Na previdência privada eu tenho um regime de capitalização. Nesse caso aqui, né, tudo que o indivíduo ele poupar e colocar em sua previdência, lá na frente ele vai resgatar, aproveitando, é claro, né, os investimentos dentro daquele período. Então está correto. A contribuição da Previdência Oficial ela é obrigatória para os trabalhadores registrados formalmente a partir da assinatura da carteira de trabalho. A Previdência Oficial, de fato, ela é obrigatória para aquelas pessoas que tenham carteira assinada. A Previdência Privada, por outro lado, né, ela é voluntária, não é compulsória. A média aritmética do conjunto N é a soma de todos os números divididos por. Tá? Então, aqui a gente quer saber como é que é a fórmula da média. E como é que funciona? Eu vou ter um conjunto N de vários valores, né? Vamos supor aqui que eu tenho aqui, por exemplo, número 8, número 12, número 15, número 20. Esse daqui é o meu conjunto de valores, tá? A média vai ser a soma de todos eles, dividido por quê? Pelo número de elementos que eu tenho aqui no meu conjunto. Então, eu vou dividir por n, né? N, no caso, a quantidade. Eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu vou dividir, então, tudo isso daqui por 4. E nesse resultado aqui, eu chego na média. Se eu tiver só dois números, né, que fica mais fácil a gente enxergar, se eu tiver, por exemplo, o número 4 e o número 8, tá? Como é que eu vou chegar na média? 4 mais 8
dividido pelo número de elementos que eu tenho, que são 2. Aí vai ser fácil, né? 12 dividido por 2, isso daqui dá 6. Então é dividido por n, resposta aí na letra D.